Hoje a nossa reflexão vai falar sobre a importância que a oração deve ocupar na nossa vida. A Bíblia vai dizer que nós devemos orar em todo o tempo e que nós devemos orar sem cessar. A oração é importante no início, no meio e no final do ano, seja qualquer que seja a estação, o dia, o horário, nós precisamos manter essa dinâmica espiritual de uma forma muito atual, dinâmica, apaixonante na nossa vida, na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus. A oração é a oportunidade que Deus dá a seus filhos de se relacionarem intimamente com Ele, porque é uma conversa com Deus. A oração capacita cada um dos filhos de Deus a construir um relacionamento pessoal com Ele. A oração também é a expressão da dependência de um servo de Deus em relação a Deus e, ao mesmo tempo, uma afirmação da promessa de Deus para os redimidos, a fim de dar-lhes poder espiritual. O propósito primário da oração é buscarmos a vontade de Deus, como vamos ter hoje a nossa reflexão em 1 João 5,14. Olha que texto fantástico, eu encontrei essa pérola, e ele vai dizer assim, o texto: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Jesus, em sua oração modelo, disse a seus discípulos para pedirem de acordo com a vontade de Deus, como diz em Mateus 6,10. Quando um servo de Deus fala com o Pai, cada pedido de ajuda, cada necessidade de orientação deve ser feito em nome de Jesus. Todas as condições relacionadas com a oração estão ligadas nessa expressão segundo a sua vontade, como Jesus sempre condicionou a vontade de Deus a uma resposta final aos seus pedidos. A oração providencia uma oportunidade para adoração, louvor, gratidão, confissão de pecados e pedidos por nós mesmos e também por todas as pessoas que estão à nossa volta, que precisam ser amparadas e cuidadas segundo a vontade de Deus através das orações. Muitos formatos de oração são possíveis. Na verdade, a oração é tão única quanto cada pessoa, mas todas as orações têm o propósito de nos dar a oportunidade de expressão plena e sincera ao Senhor, de ouvir a sua resposta, muito frequentemente em forma de esclarecimento, certeza e também de alegria. Participar do mistério e de ver os propósitos de Deus se cumprirem nessa terra. Veja bem o texto que vai nos dizer em Mateus 6, 5 e 6, ele vai nos dizer quando Jesus estava ensinando sobre a oração. Veja o que diz 5 e 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore. E seu pai, que está em secreto, então ele o recompensará. Palavras muito preciosas. Primeiro, que nós devemos abrir mão da hipocrisia, de aparentar uma espiritualidade, uma capacidade de fingimento de estar vivendo uma realidade espiritual que não é verdadeira, que não é sincera ou que não é real.
Então, nós devemos abrir mão da hipocrisia e nos apresentar com toda integridade, toda a verdade diante de Deus, porque Ele vê o nosso secreto, Ele vê realmente as intenções do nosso coração, porque Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe. E então a oração é essa excelente oportunidade de que esse relacionamento esteja sendo firmado cada vez mais pela nossa integridade quando buscarmos a Deus durante o período em que estivermos orando. A oração oferece uma excelente oportunidade para a comunhão cristã e também para a orientação da igreja. A oração não deve ser feita para impressionar, como eu já falei agora há pouco, nada de hipocrisia, nada de fazer como os hipócritas faziam, suas longas orações para que os outros pudessem ver sua espiritualidade, e Jesus então vai condenar esse comportamento e vai nos dizer que nós não precisamos impressionar ou tentar manipular Deus, porque Deus sabe realmente quem somos, o que temos e se a nossa oração realmente ela é sincera. E através da oração, genuinamente, nós podemos procurar força e a direção que tanto precisamos para caminhar e triunfar cada dia as nossas pelejas e também a nossa maturidade espiritual. Eu quero então concluir hoje orando, agradecendo ao Senhor por esse ano 2024. Estamos já na iminência da virada do ano e a oração é sim uma dinâmica espiritual que precisa caminhar conosco e que nós precisamos estar muito alinhados nesse diálogo, nesse relacionamento, nessa convivência com o Deus eterno. Obrigada, Senhor, por cada dia, por cada oportunidade, por cada vitória, por cada dificuldade também. Sabemos que o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem estado com o seu povo em toda a terra. Nos ajude, nos abençoe e nos ajude a achar o caminho do quarto, o caminho do joelho, o caminho da intimidade, o caminho do relacionamento. Nos ajude nesse propósito e nos abençoe como teu povo em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima reflexão e que seja um dia para orações em toda a terra. Que Deus nos abençoe. Amém.